Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Hoje eu não trouxe uma partida do Magnus Carlsen, não trouxe uma partida do Firuja, de nenhum super grande mestre, mas eu trouxe uma partida muito especial, porque ela aconteceu num torneio presencial na Irlanda e foi um inscrito nosso, o Gabriel da Silva, de 1113 de rating feed, vai encarar Ravshan Kaidarov, de 1927 de rating feed. 1927 de rating feed é nível mestre nacional, já é um nível muito alto. É uma diferença muito grande para o Gabriel da Silva. E a gente vai ver aqui então essa partida aqui, né? O Davi contra o Golias praticamente, né? Uma coisa que realmente espetacular. É a partida imortal aqui do Gabriel, tá bom? Ô Rafa, e rolou mesmo esse torneio? Ou rolou, galera? Aqui, né, a gente traz a informação certinha, né, pra vocês. Então aqui, ó, enfim, Jornada Python aqui aproveitando pra falar, se você quiser se inscrever, mas tá aqui sem querer. Mas aproveita o QR Code aí enquanto eu mostro, ó, aqui pra vocês o Chess Results, né? Então aqui, olha só, né, aqui vocês veem certinho toda a informação, campeonato irlandês de 2022, aberto. Temos aqui o nosso Gabriel da Silva, vamos aumentar aqui para vocês poderem ver, olha só, né? Que tem 1113 de rating, fez uma performance de 1223, mas ele conseguiu fazer a sua imortal, aqui ó, o resultado contra Kaidarov, tá bom? Tá tudo certinho aí, todas as informações foram confirmadas, tá bom, galera? Muito bem, vamos dar uma olhada então como é que isso foi acontecer. O Gabriel ganhou no presencial de um cara muito forte. Ele abriu a partida com o peão do rei E4. Temos aqui de C5 a defesa siciliana, C3 a variante Alapim, especialidade da nossa campeã brasileira Juliana Teral. E6 foi jogado, D4 vai para o centro, D5. Temos peão toma, dama toma. E aqui aproveitando o fato de que não dá para jogar cavalo C3. Por isso o cavalo F3 foi jogado. Cavalo vem para casa de C6 e aqui o bispo dá suporte para o peão central que já está atacado múltiplas vezes. E a partida segue com peão toma, cavalo toma. Também é possível tomar de peão, mas a gente, em geral, tem receio, né, de ficar com o peão isolado. O peão isolado é aquele peão que não tem peões para ajudar nas colunas adjacentes, então ele vai ter que ser protegido por peças. Então não é muito confortável jogar dessa forma. O Gabriel preferiu tomar aqui de cavalo. A partida segue com bispo D7, dama vem para F3, propondo trocas, e aqui cavalo por cavalo foi jogado. Temos o lance bispo por cavalo, aqui a gente poderia pensar também, por que não jogar dama por dama? Poderia, tá bom? Seria uma possível continuação, peão toma, bispo toma, e poderia também seguir dessa maneira, mas aqui a gente vê a frieza do Gabriel. Não quer trocar dama não, permitiu agora um dama por F3, peão por F3, e aqui bispo C6, o Kaidarov começa a ganhar a iniciativa, vai para cima do peão aqui do Gabriel. O Gabriel segue com um lance muito interessante aqui, o lance torre G1 e não bispo E2, algum lance passivo defensivo. Ele fala, quer meu peão dobrado? Pode levar, eu tenho outras ideias por aqui, né? E aqui a partida segue então com o lance cavalo em E7. Aqui, pessoal, bispo por F3, olha, não sei não, dá até pra tomar de torre, era isso que eu tava olhando aqui, né? Até melhor que tomar de bispo, dá pra tomar de torre aqui, né? Porque depois a torre fica presa e tudo mais. Então foi bem legal aqui a ideia do Gabriel, tá inspirado aqui. Cavalo em E7 foi jogado e o Gabriel segue com o desenvolvimento, cavalo em D2. Kaidarov vem trazendo as peças, cavalo F5, um lance esperto, protege o peão, ataca o bispo. E aqui você deve fazer algo, o bispo E3 foi jogado, Gabriel fala, quer capturar o meu bispo? E aí você conserta os meus peões. E o Kaidarov fala, não, agora não. Segue com o bispo D6, mais uma vez buscando a iniciativa, atacando. O cavalo está garantindo a defesa do peão de G7. E aqui, portanto, H3 foi jogado, peão em segurança. Bispo H2, a torre está atacada, torre G2, está assustadora a situação aqui do Gabriel. No entanto, ele vai segurando bem. Bispo C7 foi jogado agora pelo Kaidarov. E aqui, bispo em E2, trazendo mais uma proteção para o peão, dando liberdade para o cavalo poder jogar. Grande roque foi jogado, grande roque, vai se segurando do jeito que pode o Gabriel. G6, enterra de uma vez por todas a possibilidade de capturar o peão lá em G7. Bispo G5, opa, já aproveitando aqui as fraquezas nas casas escuras, hein?
Torre D7 foi jogado e agora cavalo em E4. Gostei de ver, o Gabriel tá reagindo, tá soltando o jogo, soltando as peças. As torres estão se encarando, o cavalo tá protegido, a casa de F6 é interessante. E aqui a partida seguiu com o lance H6. Expulsando o bispo daí, bispo F6 foi jogado ganhando um tempo, atacando a torre. E aqui bispo em F4 com cheque. Pessoal, vale dizer, partida pensada, tá bom? Aquelas partidas que você tem bastante tempo ali para jogar. Rei C2 foi jogado, temos torre toma, bispo toma, e agora a torre vem aqui para a coluna G. E o Gabriel segue com esse lance cavalo G3, ele tá querendo desdobrar esses peões a todo custo, né? Por enquanto esse tá protegido e aqui se trocar, conserta os peões. Mas o Kaidarov segue agora com o lance cavalo aqui em G7. E seguimos agora com o lance cavalo E4, aqui centralizando o cavalo, tá? O computador gosta de bispo por G7. O computador gosta desse lance aqui, bispo por G7, porque esse torre por G7, cavalo H5 tem um tema da cravada aqui, mas não é tão simples porque as pretas não precisam tomar em G7. Elas podem, na verdade, tomar o cavalo primeiro, e aqui poderia seguir com o peão desdobrando aqui, né? Poderia seguir dessa maneira, ou até mesmo o bispo por H6 se quiser jogar uma grande confusão. Mas aqui o Gabriel preferiu jogar cavalo E4 e agora cavalo H5 foi jogado pelo Kaidarov. Temos o bispo atacado, o defensor do bispo não é um defensor para sempre e o pior de tudo, esse defensor cai com cheque, hein? Olha o perigo aqui na posição, portanto a ameaça é capturar o cavalo e capturar o bispo na sequência. Algo deve ser feito, quando? Agora. Bispo D4 foi jogado, salvando o bispo, e agora E5, perseguindo o bispo, vem para casa de E3, rei C7. Temos o lance bispo em E2, finalmente o bispo sai ali daquele cantinho, B6 faz a proteção aqui dos peões e agora a torre volta para casa de G1, ganha mais mobilidade. F5 ataca o cavalo, um batalhão de 4 peões contra 3 aqui na ala do rei. A partida segue com o lance cavalo em D2, coloca o cavalo em segurança. Rei D7 manobra o rei e aqui cavalo C4, opa! Bacana, reação aqui do Gabriel. Rei vem para casa de E6 proteger o seu exército. E aqui a torre ganha a coluna D. E agora o Gabriel ameaçou ganhar a peça. Algo deve ser feito. Bispo D5 faz o bloqueio. E aqui B3 traz já a proteção do peão de A, né? Já fica tudo bastante seguro aqui. E seguimos com o lance torre C8, cara. Partida linda que vai fazendo aqui o Gabriel. Linda, linda, linda. Ele segurou a bronca, segurou o ataque e o próximo lance é de cair o queixo. Próximo lance, vocês viram que a engine deu uma animada? Mas é impossível achar esse lance aqui, né? Não tem nenhum cabimento. Um jogador de 1100 não vai enxergar esse lance aqui, né? Ou será que vai? Pra cima deles! O Gabriel manda a bala aqui no melhor lance da posição. Bispo por peão, que legal, né? Que legal, partida realmente muito especial aqui que o Gabriel mandou pra gente. E aqui, meus amigos, a partida seguiu com E4, criando bastante complicação, é o melhor lance da posição. Peão por bispo seria arriscado. Uma possível ideia aqui do Gabriel seria capturar em B6 e esse lance vem com um forte ataque aqui pra cima de todo mundo. E aqui, de repente, o bispo volta, poderíamos ter trocas e seguir dessa maneira, onde a gente tem uma torre por cavalo e bispo. No entanto, o que manda nessa posição, olha a visão legal do Gabriel, é o peão passado. Realmente, esses 3 peões passados e conectados podem fazer toda a diferença, né? E aqui também poderia existir uma outra linha com bispo por, né? Essa linha também seria bastante interessante, depois de bispo toma, torre toma e peão toma, por exemplo, peão por bispo, também a gente teria uma situação de torre contra bispo e cavalo, que não costuma ser bom, mas por causa da impossibilidade de defender esse peão, o peão de A vai virar um gigante e as brancas têm alguma vantagem. Poderia seguir dessa forma, com vantagem para o Gabriel. Cara, bispo por B6 é um lance maravilhoso aqui do Gabriel. Em todas as linhas esse lance é bom. A partida seguiu com E4, criando complicação, agora ameaçou aqui capturar e vir com uma maioria avassaladora na ala do rei. Bispo por A7, mas agora E por F3, recupera um dos peões, bispo atacado volta para F1, bispo E4, expulsa o rei para a casa de B2 e o bispo vem para H2. Dá a casa para o cavalo, prepara para disparar os peões, final difícil pela frente, muito difícil. Bispo E3 foi jogado, ataca o peão, mas agora G5 dispara, A4 dispara o peão passado na ala da dama.
Cavalo vem para F6, cavalo B6 ataca a torre. Torre vem para casa de C7, o bispo ganha a casa de C4 com cheque, o rei vem para E7 e A5 dispara o peão passado. F4 também dispara a maioria dos peões, o bispo está atacado. Bispo D4 ataca o cavalo e aqui também libera a coluna E. Começou a ficar perigoso para o Kaidarov. Ele tem que tomar muito cuidado, segue com o lance H5, torre 1 agora. Ataca o bispo, o defensor do bispo é capenga e aqui a partida seguiu com G4. Cara, sacrificando peça para conseguir passar o peão. Que posição difícil aqui, né? E o Gabriel vai para o que muitos de nós faríamos nessa posição, que é o lance bispo por F6, né? Você está eliminando o defensor desse bispo aqui. No entanto, os peões avançando são bem perigosos, né? Aqui uma outra possibilidade, segundo os computadores, é jogar o lance cavalo D5, jogar com bispo por D5 e esse bispo vai cair. Também seria uma possibilidade talvez mais forte. Mas o Gabriel vai para essa ideia mais natural de bispo por F6, rei por F6 ainda tem vantagem. E aqui, apesar de ser possível tomar o bispo, o Gabriel fez um lance esperto aqui, peão por G4. E ele mantém o bispo atacado e agora está atacando o peão de H5 e dessa forma, talvez, se o Kaidarov quiser salvar esse bispo, o Gabriel se livra do terror dos peões passados e ele vai ter os peões dele para atormentar o Kaidarov. Decisão esperta. Tanto que o Kaidarov prefere tomar o peão e deixar o bispo, né? Então a ameaça dele realmente, o fantasma aqui da posição, ou o grande problema aqui é a possibilidade do peão passado. Gabriel vai para a luta, aceita o desafio, rei G5 foi jogado, dá suporte para os peões, cavalo D5 ataca a torre vem para casa de H7 e ainda o final é difícil. Torre em E5 com cheque, o rei vem para H4, cavalo em E7, temos o lance bispo G3, cara, esse lance aqui é bem legal, né? É um dos melhores lances da posição e a ideia realmente é sacrificar mais peça para disparar com os peões, né? Notem que um lance como G3 aqui, você tá levando um A6 aqui, não tem muito o que fazer, né? Contra A6, A7, A8, aqui tá bloqueado, né? Então o Gabriel tem um ataque poderoso aqui, G3 vai perder, né? Então muito interessante esse lance bispo G3, porque agora A6 também é uma possibilidade, mas o bispo está atacando aqui em F2 e consegue parar o peão. Então é bem interessante esse lance. A partida seguiu com o cavalo aqui em F5, tudo bem que é possível você tomar aqui o peão, né? Seria uma possibilidade, mas a gente vê a frieza do Gabriel, né? Ele poderia jogar dessa maneira, mas e aí? Como é que faz para segurar isso daqui, né? Vai ter que deixar o outro promover para dama, é meio arriscado, né? Levar um cheque em H2, esses peões estão avançando. É desconfortável, né? O computador fala que está melhor para as brancas, com certeza está, mas para nós seres humanos é um pouco assustador deixar o adversário trazer uma dama de volta. Por isso, nessa posição, o Gabriel não toma o bispo, olha que decisão esperta, e segue com o cavalo aqui em F5 com cheque, traz mais, né? Um ataque aqui para cima de G3, rei atacado vem para H3 e aqui, tomar o bispo ou não? Olha o cuidado do Gabriel, ele volta a torre para a coluna E. E esse lance é esperto porque esse bispo por peão agora ele tem torre H1, ganhando material. Ainda assim tem que cuidar desses peões, mas certamente vai conseguir sacrificar o que for necessário e sobrar ainda rei e 3 peões aqui, né? Se tiver que sacrificar tudo, né, para matar os peões ainda, vai sobrar uma boa luta, né? Mas aqui tá melhor para as brancas, tá ganhando, não precisa sacrificar tudo. Bela leitura aqui então do Gabriel. E por isso o adversário aqui não toma em F2, porque tá caindo, ele joga com rei G2, evita o lance torre H1. E a partida segue agora sim com peão toma e peão toma. E agora, cara, isso daqui continua sendo assustador. O Gabriel segue com torre F1, rei H2, dá espaço para o peão avançar. Temos o lance cavalo em E3, suportando aqui a casa de G2. G2 avança, torre F2 não dá para promover porque o peão tá cravado, mas agora rei G3 ataca a torre. E aqui então o Gabriel vai para cima, só tem um lance bom na posição e ele encontra torre por peão, meus amigos, que loucura, é o que tem que jogar. Peão toma e agora ele sacrifica 2 peças na sequência para se livrar desses peões e ainda tem um. Que perigo! Rei por G2 foi jogado, mas bispo D5. Esse lance vem com cheque, ganha um tempo, tá protegendo aqui o avanço do peão. Rei F2 foi jogado e agora o que fazer? O Gabriel dispara o peão de A. Um lance que poderia ter colocado a possibilidade de vitória por água abaixo.
Um lance errado, você não quer disparar os seus peões sem os amiguinhos. Aqui B4 é o lance seria o lance mais preciso, para que um peão possa proteger o outro. Quando você vai avançando 2, é mais difícil de defender, mas é mais demorado. Eu entendo o dilema do Gabriel. E ele acelera com o peão em A6, talvez imaginando que ele vai poder defender com o bispo B7. No entanto, nesse momento, o Kaidarov faz um erro, ele ataca o bispo. Ele deveria ter jogado torre em A7, e esse lance equilibra para as negras, por incrível que pareça. Porque aqui, se você jogar bispo B7, além de tudo, esse lance é ruim. Esse lance não salva a posição, talvez C4. Segundo computadores, apenas C4 luta pelo empate, para vocês entenderem o problema de torre A7. Mas não parece tão problemático assim. Você fala bispo B7, qual é o problema? O problema é G3, aqui as pretas estariam ganhas até. Mas você fala, mas o bispo tá tomando conta daqui, se ele me tomar, eu também vou promover. Ah, qual é o problema? Eu vou jogar B4, B5, B6 e vou ganhar. O problema é torre por A6. Esse lance não é nada intuitivo. E esse lance é matador, porque se livra do peão passado, as pretas continuam tendo um peão passado, o bispo não pode capturar a torre porque o peão passa, e aqui as pretas têm um final melhor. Portanto, A6 é um erro, mas o Kaidarov não puniu, jogou com torre D7 e agora o Gabriel tá de volta. Agora bispo B7 bloqueia a torre e agora é diferente. Não dá pra tomar o peão de A e se sacrificar pra cima do bispo, o peão promove. Por isso G3 foi jogado, mas agora o Gabriel leva o outro peão B4. Rei vem pra E3, rei B3. Isso, o rei tem que suportar o avanço dos peões. Rei F4, B5 dispara. Rei vem pra F5. Temos o lance rei B4. Torre por bispo para permitir aqui o avanço do peão. O peão toma G2, todo mundo traz a dama de volta. Gabriel tem 2 peões a mais, lance 66, partida épica contra esse forte jogador. Dama em F8 com cheque, cuidado, o rei não pode vir para a coluna G porque leva um espeto aqui, né? Por isso o rei E6 foi jogado, mas agora dama em E8 com cheque, joga o rei aqui para casa de D5. E aqui depois de dama C6 cheque, meus amigos. Ravshan Kaidarov, de 1927, rating feed, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, o Gabriel fez a imortal aqui, né? E ele forçou a troca de damas. O rei não tem nenhuma outra casa a não ser... Aqui, ó, vamos inserir uma possível continuação. A não ser a casa de E5, e aqui você joga a dama C5 e faz essa técnica de finais, que é forçar a troca de damas, e aqui você simplesmente faz a oposição com o rei, estende o tapete vermelho, esse peão vai ser promovido e você vai ganhar a partida. E ainda tem um outro simples, mas não vai precisar, né? Aqui simplesmente vai dar mate, né? E é isso, galera. E aqui a precisão, vamos trazer aqui o relatório, né? Aqui nessa partida. Vamos trazer aqui o relatório do chess.com e ver então a precisão do Gabriel contra o Kaidarov. Jogou bem, né, cara? Jogou firme. A gente vai ver aqui no gráfico o momento em que o Kaidarov poderia empatar aqui a partida, né? O Gabriel, ele tava com uma boa vantagem, mas realmente ali o lance torre A7, com aquela ideia de tomar o peão, poderia equilibrar para as negras, mas de fato era uma sequência difícil de encontrar, né? E aqui então uma ótima precisão do Gabriel com um lance brilhante, né, que foi aqui o lance, vamos mostrar aqui, o lance bispo por B6, que lance espetacular. Gabriel, pode fazer um quadro com esse, pode imprimir isso daí e fazer um quadro, porque essa aí é para lembrar para sempre, né? E é isso, e agradecer aqui o Gabriel, foi um apoiador da nossa campanha do aplicativo XB Pro, a primeira campanha que a gente fez, né, para transformar a academia no aplicativo, e agora a gente tá também rolando a campanha aí pra gente elevar o patamar do aplicativo pro Duolingo do xadrez, né, uma nova tecnologia, uma experiência disruptiva para o aprendizado do jogo de xadrez. Se você também quiser participar, você está convidado aí a participar desse projeto. O link está aqui na descrição do vídeo, tá bom? E tem benefícios exclusivos aí também para os apoiadores. A gente conta com o apoio aí de vocês para fazer esse projeto se tornar realidade, tá bom? Obrigado, e portanto aí a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado, Gabriel. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!